E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um vídeo no canal da The One e eu sou o Matheus Moreno e vou trazer para vocês 10 interações que vocês precisam saber para o meta atual aí, pós-Photon Hypernova, meta do Branded, do Castira e muitos outros decks aí que a gente vai trazer algumas interações bem malucas. Gente, eu pesquisei com bastante calma todas essas interações e eu confirmei elas com um judge daqui de São Paulo, o Cauê, que me ajudou muito e foi atrás de tudo que foi necessário para poder confirmar essas informações. Então, muito obrigado aí, Cauê, ajudou pra caramba. Ele, inclusive, vai estar aí apitando no regional daqui de São Paulo, no dia 26 agora. E esse vídeo não teria sido possível sem ele. Então, muito obrigado aí, Cauê. Pra quem acha que está ficando maluco ali e está se perguntando, calma, esse vídeo eu já não assisti. Gente, eu tive que regravar esse vídeo, teve um probleminha ali no vídeo que acabou ficando meio chato e eu acabei tendo que regravar. E eu aproveitei para corrigir um errinho que eu falei no vídeo e que foi comentado. Então, muito obrigado aí. Vamos continuar aqui para o vídeo. A primeira interação eu guardei para ser a mais simples, que é a que já vem aí, ó, há uns 3 formatos desde que existe o Branded, sendo conhecida por muitos jogadores. Mas se você não sabe, vamos começar com o mais simples. Quando tem uma Branded Lost ativa e o dono dessa Branded Lost ativa uma Branded Fusion, a Ashe ela pode responder a Branded Fusion e vai negar o efeito dela, porque a Branded Lost ela só protege a negação de ativação e não a negação de efeito. Então, a Ashe, como ela nega só o efeito, mas não a ativação, a Branded Lost acaba não protegendo a Branded Fusion da Ashe. Isso é bastante interessante, porque a gente tem diferentes possíveis interações com cartas, por exemplo, quando o seu oponente ali deu a normal summon do Fallen of Elbas e está dando efeito para fazer uma fusão, você pode sim negar esse efeito com a Infinite Impermanence. Mas você não pode negar esse efeito com a Solemn Strike, porque a Infinite Impermanence ela nega apenas o efeito e a Solemn Strike nega a ativação do efeito. Vale comentar e observar que você ainda pode tentar negar a ativação, só que isso não vai acontecer com sucesso e o seu card vai resolver sem fazer nada e a carta do oponente vai resolver do mesmo jeito. Então toma bastante cuidado. Se você tá jogando com aquele oponente que é chato pra caramba e vai falar assim, cara, você tentou ativar, mas a minha carta protegeu e não vai deixar ali a explicação clara pra você, bom, você pode ativar e infelizmente ele tá certo, você perdeu a sua carta. Então, para você não cair nessa aí do oponente chato, saibam dessas runes aí com bastante calma. E é isso que eu tô aqui para trazer para vocês. E de combo aqui para essa primeira interação com a Branded Lost, eu vou trazer uma situação bônus que atualmente está um pouco mais comum, que é a seguinte. Tem monstros que têm efeito obrigatório, como por exemplo a Rise Heart. Quando uma carta é banida, ele tem que atachar uma matéria. Ele não tem opção de não atachar. Entretanto, a Branded Lost, ela não deixa o oponente ativar efeitos quando você faz uma Fusion Summon. E aí, quem que ganha de quem? Bom, o que acontece é que a Branded Lost ganha até mesmo de efeitos obrigatórios, e o oponente não vai poder ativar, mesmo que o efeito seja obrigatório. Vamos para a segunda interação. Essa aqui já é com uma carta de Castira, que é a Castira Theosis. A Castira Theosis, ela escolhe um Castira que você controla e invoca um Castira do deck com atributo diferente. E aí, pelo resto do turno, você só pode invocar Exceeds do extra deck. O que acontece é que, se você tomar em resposta da Castira Theosis alguma carta que remova esse monstro da mesa ou vira ele para baixo, como por exemplo aqui a Runic Flashing Fire, que destrói o monstro Special Summon, ou qualquer tipo de carta que vá destruir, voltar para a mão, voltar para o deck, banir ou qualquer coisa do gênero, o que acontece é que a Castira Theosis ela ainda vai resolver, mas não vai invocar o monstro do deck. Calma, mas como assim? Ela vai resolver, não vai invocar, então ela vai ou não resolver? A questão é que o efeito dela tem duas partes. E ela vai resolver, vai tentar invocar o monstro do deck e não vai conseguir, porque ela checa o atributo na resolução, mas ela ainda resolveu, então ela ainda te bloqueia de invocar monstros do extra deck que não sejam Exceed. Então, como o efeito dela não foi negado, você ainda está alocado em Exceed e você não invocou nada do seu deck.
E como bônus nessa segunda interação, uma carta que está bastante comum hoje é a Forbidden Lance, que deixa o monstro inafetado por Spell Traps. E o que acontece se você der Kashtira Theosis em um monstro que está inafetado por Spell Traps? Bom, a resposta é muito simples. A sua carta vai resolver normalmente, porque a Kashtira Theosis ela não interage com o monstro, então o monstro estar inafetado é irrelevante para ela invocar a carta do deck, porque ela só confere ali o atributo do monstro e invoca um do deck diferente. O monstro estar inafetado não tem nenhuma relação com essa história, então fica aí a sugestão. Terceira interação, ela vai ser a seguinte: Gigantic, Sprint, Double Cross, elas podem tirar matéria ou colocar matéria ali em monstro setado? Essa pergunta ela cresceu bastante recentemente por conta dos bugs que estão bastante em alta hoje em dia nas decklists. E bom, por incrível que pareça, essa é bem maluca porque as respostas para essas três cartas, na verdade, elas são diferentes. Bom, o Gigantic, ele tem um efeito aqui que fala que você detacha uma matéria de um monstro que você controla. E, portanto, se o monstro estiver virado para baixo, ele pode detachar do mesmo jeito, porque ainda é um monstro que você controla e aquelas cartas ainda são matérias. Então, o Gigante que ele pode detachar do mesmo jeito. Entretanto, o Sprint, ele fala para detachar uma matéria de um monstro XYZ que você controla. E por incrível que pareça, isso faz com que você não possa detachar de monstro setado, porque um monstro setado não é um XYZ. O mesmo vale para Double Cross, que manda atachar em um monstro rank 2. Então você não pode atachar em um bicho setado, porque ele não é um monstro rank 2. A quarta interação também tem a ver com os books. E ela é a seguinte, eu até deixei uma colinha aqui, porque ela é bem complicadinha. Vamos supor que na Chain 1, um monstro está ativando seu efeito na mesa ali. Vamos pegar como exemplo a Luber, que foi invocado por Normal Summon, está tentando adicionar uma Branded Spell Trap. O oponente ativa um Effect Veiler. E aí, você ativa ali um Book of Moon para virar o Aluber para baixo, para proteger ele do Effect Veiler. A gente já sabe que isso funciona normalmente e o Veiler acaba não negando nada. Entretanto, se o jogador ativar outro Veiler, aí podem gerar confusões nas mesas. Por quê? Quando esse outro Veiler é ativado, a gente vai ficar com Aluber, Chain Veiler, Chain Book, Chain Veiler. O que vai acontecer é o seguinte: vai resolver o Veiler negando o Aluber, vai resolver o Book virando ele para baixo, vai resolver o primeiro Veiler fazendo nada porque ele perdeu o alvo, e vai resolver o Aluber com um efeito. E o Veiler que negou aquele Aluber não vai ter feito nada. Nenhum dos dois Veilers vai ter afetado o Aluber. O que acaba acontecendo? Por que isso acontece? Porque quando o monstro é virado para baixo, ele meio que deixa de ser considerado o mesmo monstro. E aí o Veiler que negou aquele Aluber foi um Aluber que depois virou para baixo e virou outro bicho. É bastante estranho, mas é assim que funciona. Quando você dá o Veiler, então, e recebe a resposta de um book, não adianta você dar outro Veiler. E aí, novamente, vale observar ali contra aquele seu oponente chato que não vai deixar você voltar, que você pode ativar o efeito do Veiler e ele não vai fazer nada. Então toma bastante cuidado, porque se o seu oponente não deixar ali, não te explicou a situação direito, você infelizmente perdeu o seu Veiler. Vale observar aqui sobre os books, já que eu estou fazendo tanto bônus assim, que o Book of Eclipse, ele toma Ash e nega o efeito inteiro do Book of Eclipse, porque ele envolve comprar cartas. E o Book of Lunar Eclipse, ele tem que escolher 2 monstros no campo, ele não pode escolher apenas um. Então tomem cuidado com essas interaçõezinhas aí, que podem acontecer nas partidas de vocês. Para a quinta interação, a gente tem o seguinte: Kashtira Shangri-La, e esse aqui ele vai aparecer em 3 das interações que são bem complicadinhas. O Kashtira Shangri-La, quando ele está negado, ele continua alocando as zonas que ele havia alocado previamente. Então, se o seu oponente ali travou as suas 5 zonas de monstro
e passou a vez para você e você comprou aquela Impermanence, você ativa o Impermanence negando o Shangri-La, infelizmente as suas zonas continuam locadas, porque o efeito já resolveu e já passou a locar as zonas. E aí eles só vão parar de locar as zonas se o Shangri-La sair da mesa. Então, infelizmente, essas cartas que negam os efeitos do Shangri-La, as zonas que ele locava ainda continuam sendo locadas. Fechou? Bom, a sexta interação também envolve o Shangri-La, que se ele locar todas as zonas que você possui, as suas zonas de monstro no caso, você não pode ativar o efeito do Nibiru. Porque o Nibiru, mesmo que a gente sabendo aqui o que vai acontecer, que ele tiraria o Shangri-La da mesa e depois invocaria, o Nibiru ele meio que não sabe disso. Digamos que as cartas elas têm uma consciência e nessa consciência elas só têm o que está escrito nelas. Então o Nibiru ele não sabe que é o Shangri-La que está locando as zonas. Ele só sabe que as zonas estão bloqueadas e que ele não vai poder se invocar. Então ele não pode ser ativado quando todas as suas zonas estão sendo bloqueadas. Muito parecido, uma interação com a TTT. Você não pode ativar o efeito de tomar controle quando as suas 5 zonas estão locadas e você não vai poder colocar em lugar nenhum. Tem muita gente por aí falando que você pode ativar o efeito e que o Shangri-La vai tentar vir para o seu campo e vai para o grave por mecânica de jogo e, portanto, suas zonas ficam liberadas. Isso não é verdade. A TTT ela não pode ativar o efeito de tomar o controle quando você não tem nenhuma zona que possa trazer o monstro. Então, fiquem bastante espertos com isso aí. A sétima interação também tem a ver com o Shangri-La, mas não é exatamente ele que vai ser o nosso protagonista. Bom, o Shangri-La ativou o efeito e foi negado. Você ainda pode invocar o Arise Heart pelo efeito dele? Bom, o Arise Heart pede que o seu Shangri-La tenha ativado o efeito com sucesso, mas isso é um pouco capcioso, porque o que acontece é o seguinte: se o Shangri-La ativou o efeito e teve seu efeito negado, a sua ativação ainda aconteceu com sucesso. Então o Arise ainda pode invocar por cima de um Kashtira pelo próprio efeito. Agora, se o Shangri-La teve sua ativação negada, aí o Arise não pode entrar no próprio efeito, a menos que um outro Shangri-La tenha seu efeito ativado com sucesso. Novamente aqui no exemplo, se você der um Impermanence no Shangri-La, o seu oponente ainda pode fazer o Arise por cima de um Kashtira, caso esse Shangri-La tenha ativado o efeito. Agora, se você der uma Solemn Strike no efeito do Shangri-La, aí o seu oponente não pode invocar o Arise, a menos que um outro Shangri-La ative com sucesso o seu efeito. E agora, vem as coisas mais malucas. Se você sabia tudo até agora, essas eu duvido que você saiba 100%. As 3 últimas vão envolver o terror dos juízes atualmente, que é o Kashtira Scary Claw, ou no caso aqui, Scary Claw Kashtira. Essa carta é muito maluca. Vamos para as 3 interações, vamos lá. A 8ª situação. O Scary Claw Kashtira, quando você tem ele ali e um Fenrir na mesa, por exemplo, e você declara um ataque com o Fenrir em um monstro que não pode ser alvejado, como por exemplo a Lady Labyrinth, que não pode ser alvejada enquanto você tem uma carta setada, o que acontece é que o Fenrir ele pode ativar o seu efeito dando alvo nessa carta, porque o Scary Claw ele começa a ativar imediatamente o efeito quando você começa a atacar. Então o bicho já começa a batalha negado. Como é um efeito contínuo, ele não gera chain, então na declaração de ataque ele já começa a aplicar imediatamente antes da chain que geralmente a galera triga na declaração, com cartas como por exemplo Fenrir ali, ou até mesmo ali Mirror Force, esse tipo de coisa. Então o Scary Claw ele começa a negar imediatamente. Uma observação interessante é que o fato de ele ter um efeito contínuo significa que se ele for negado ou se ele sair da mesa, o efeito que ele estava aplicando simplesmente para de ser aplicado. Ou seja, se ali o cara declarou ataque com o Kashtira no seu gigante, que tinha 3.200 e agora está com 1.600, se você ali respondeu de alguma maneira e removeu o Scary Claw da mesa, o seu gigante volta a ter os 3.200 que ele tinha. Então, fica aí a sugestão de como interagir ali com o Kashtira. A 9ª situação
envolve monstros que fogem da mesa, aqueles monstros sapequinhas que dão efeito, se tributam, como por exemplo Pancratops ou ABC Buster Dragon e esse tipo de carta aí que sai da mesa como custo. O que acontece é que se eles estão envolvidos em uma batalha que tem o Scareclaw Castira ou um monstro Castira com o Scareclaw na mesa, eles passam a ser negados. E aí se eles se tributam, o que acontece? Eles continuam negados, o efeito resolve com o efeito? Bom, para isso a gente pode conferir aqui no texto do Castira e é bem interessante. Ele fala que se o seu Castira ou Scareclaw batalha um monstro do oponente, os efeitos desse monstro são negados até o fim do turno. E aí, bom, olhando de trás para frente, os efeitos desse monstro são negados até o fim do turno. Que monstro? O monstro que está batalhando com o seu Castira ou Scareclaw. Então, quando você tributa ali o Pancratops, por exemplo, ele não está mais batalhando com o Scareclaw. Então, ele resolve o efeito normalmente. E o seu Scareclaw Castira não vai estar mais aplicando o efeito sob essa carta que saiu da mesa. Ele funciona muito parecido com a Skill Drain, que quando o monstro sai da mesa, a Skill Drain acaba não negando o efeito dele. Fechou? A última interação, essa eu deixei a pior pro final. E essa é muito maluca. Essa eu duvido aí que vocês saibam exatamente, tintim por tintim, o que acontece se um Scareclaw Castira está atacando em posição de defesa por seu próprio efeito. E aí, bom, ele toma uma Impermanence. O que acontece? Bom, a resposta é a seguinte. O Scareclaw Castira atacando em posição de defesa, se ele é negado no meio do ataque, ele simplesmente para de atacar. E aí o ataque simplesmente se encerra. Entretanto, tem uma exceção que essa sim é a coisa que deixa todo mundo maluco. Ataques que entram na Damage Step, eles vão concluir de toda maneira. Então, se ele já entrou na Damage Step e foi negado por uma carta que pode ser ativada na Damage Step, por exemplo, um Forbidden Cálice, o que vai acontecer é que o ataque continua, mesmo com o monstro em posição de defesa, tendo o seu efeito de atacar em defesa negado. Só que, como o efeito dele está negado, ele não vai usar a defesa para performar esse ataque não, ele vai usar o ataque. Então é um monstro em defesa, utilizando o seu ataque para performar o ataque na Damage Step ali, com seu efeito negado. E aí o que acontece é que se ele perder essa batalha e o monstro inimigo tiver em ataque, ele vai ser destruído do mesmo jeito. Então é um monstro em defesa atacando um monstro em posição de ataque. Esse monstro em defesa ele vai tentar atacar, vai ser negado na Damage Step, vai passar a utilizar o ataque mesmo estando em posição de defesa. E aí, se ele perder essa batalha, ele vai ser destruído mesmo estando em posição de defesa. Essa aqui eu achei a mais interessante, gostei bastante de trazer para vocês. Gente, terminamos aqui as nossas 10 interações. Espero que tenham ajudado bastante. E se ajudou, por favor, nos permita saber, comenta, conversem aí com seus amigos, compartilhem as informações desse vídeo, compartilhem o vídeo, por favor. A gente gosta muito de saber que vocês estão gostando dos conteúdos que a gente está trazendo e a gente se anima muito para trazer mais quando a gente vê que vocês estão gostando. Muito obrigado aí, gente. Gostaria de agradecer de novo ao Cauê, que ajudou bastante nesse vídeo. E se vocês forem comprar cartas, não se esqueçam, PRRJ Cards aí, o nosso coach, com a nossa loja aqui, inclusive ontem mesmo, renovou o seu estoque e está com novas cartas aí, corram lá para que esse estoque não se encerre. E aí, é isso galera, muito obrigado, tchau, tchau.